Cronista convidado, Ângelo Segrello. Olá, amigos da Voz da Rússia, estamos começando mais um quadro Cronista Convidado e hoje vamos falar com o professor de História da USP, Universidade de São Paulo, Ângelo Segrello. Olá, Ângelo, prazer falar com você novamente. É o meu prazer falar com vocês. Bom, Ângelo, não podemos deixar de fora o principal tema agora na política internacional que envolve diretamente a Rússia, que é a questão da Ucrânia e, mais precisamente, agora está em foco a questão da Crimeia, da região da Crimeia. Primeiramente, você poderia explicar como que foi essa transição desde os protestos que aconteciam no centro de Kiev, na Ucrânia, para o foco na região da Crimeia? Olha, esse problema dos protestos do final do ano passado e para agora, na verdade, na minha opinião, ele é talvez assim a última gota de um processo estrutural mais profundo e antigo. Na minha visão, na verdade, desde o final da União Soviética, na Ucrânia, os dois grandes grupos étnicos, os dois maiores grupos étnicos que formam a Ucrânia, né, que são dos ucranianos e os dos etnicamente russos, eles não estão conseguindo conviver bem de maneira institucional, né, dentro da democracia. Então já houve vários episódios complicados, por exemplo, a Revolução Laranja de 2003, 2004, vários momentos de tensão. Então eu acho que, na verdade, esse é um último episódio de uma divisão interna dentro da Ucrânia que não estava conseguindo ser solucionada adequadamente dentro do quadro institucional. E agora transbordou, né? Porque houve a deposição de um presidente eleito, né? Os dois lados fazendo acusações, né? O lado do ocidente da Ucrânia, né? Mais ligado à União Europeia, pode-se falar assim, apesar de ser um quadro mais não tão homogêneo, acusando Viktor Yanukovych, né, o antigo presidente, de ser autoritário, e o lado do leste, mais ligado à Rússia, né, que acusa, na verdade, do outro lado de ser autoritário, né, de terem deposto um presidente eleito sem os processos de impeachment da Constituição. Então, houve uma grande polarização. Acho que esse é o grande momento de polarização. E a Crimeia entra aí porque a Crimeia é a parte da Ucrânia que tem proporcionalmente a maior população russa, eles são a maioria absoluta da população, né, de etnia russa, e também tem o problema que a Crimeia, também houve um grande debate histórico, né, sobre a passagem da Crimeia da Rússia, né, porque ela era parte da Rússia antigamente, para a Ucrânia, em 1954, né, na época do Khrushchev, né, ela foi subitamente passada da Rússia à Ucrânia, um movimento que não foi bem digerido na época, até hoje cria algumas... Enquanto havia a União Soviética, isso não era grande problema, né? Porque esse fator nacionalista era mantido muito baixo na União Soviética. Mas depois, né, quando o fator nacional teve grande importância, né, que as repúblicas se dividiram em países diferentes, isso criou, desde o início, um clima de tensão. A Crimeia, né, por um tempo, que foi resolvido inicialmente com maior autonomia, Crimeia, mas com esses novos desenvolvimentos, né, vários momentos de tensão seguiram, com essa grande polarização causada por esse movimento revolucionário, né, que derrubou o presidente eleito. Essa polarização levou a que a população russa da Crimeia solicitasse a volta à Rússia, né, como resposta, dizendo que os seus direitos não estavam sendo obedecidos no país. Então, o que eu acho é que esse é o último episódio, né, de um problema estrutural mais profundo, ou seja, que os dois grandes grupos étnicos que formam a Ucrânia não estavam conseguindo encontrar uma convivência institucional adequada. E chegamos a esse ponto. Aproveitando que você falou, como você avalia a posição da Rússia tanto durante os protestos quanto agora na Crimeia? Ou seja, a gente poderia observar, de certa forma, em oposição ao Ocidente, uma postura mais reservada durante os processos de protesto, e agora a gente vê uma coerção maior da Rússia. Como você vê a legitimidade da Rússia em certa interferência maior na Crimeia? Essa é uma pergunta bastante complicada, porque eu usei a palavra revolução antes, eu queria até botar um entre aspas, né? Porque revolução normalmente se entende como mudanças muito profundas, né, na estrutura da sociedade, etc. Eu não sei se aplica a esse caso, mas a palavra revolução está sendo muito utilizada, né, dentro assim como houve a Revolução Laranja, que disseram, né, em 2004, 2003, 2004, hoje a palavra revolução está sendo muito usada. E numa situação revolucionária, as questões de legitimidade e de direito ficam muito confusas, porque a revolução é exatamente a remoção, né, do Estado de Direito antigo. Então, fica uma situação, um limbo, né? Então, você tem duas diferentes versões
né, os que estão no poder em Kiev atualmente, né, dizem que foi uma situação revolucionária, que as ruas demonstraram todo o desejo de depor o antigo presidente e o parlamento votou para isso, né, eles defendem essa visão. E, por outro lado, na Crimeia eles defendem, então, já que é uma situação revolucionária, que as ruas tomam poder e não se segue mais os antigos procedimentos do Estado de Direito, então nós aqui também vamos fazer uma situação revolucionária, né? E vamos solicitar a volta à Rússia. Então, fica difícil agora falar de legitimidade, de Estado de Direito, o que é certo, o que é errado no sentido do Estado de Direito, porque nós estamos numa situação fluida, né, uma situação revolucionária, entre aspas, né, em que esses conceitos ficam como que ultrapassados, né, e aí fica a retórica dos dois lados. Em alguns momentos, um lado utiliza para a retórica do Estado de Direito antigo e, por outro lado, utiliza a retórica que nós vivemos uma situação nova, então não há que rebuscar no passado. Então, o que nós temos é uma guerra de retóricas dos dois lados, né? Na verdade, eu acho que os dois lados têm um pouco de razão em certos aspectos, em aspectos diferentes. Por isso que eu acho que a única solução de se encontrar um meio termo que mantivesse ainda a Ucrânia junto seria eles encontrarem alguma maneira de conviverem institucionalmente, né? Encontrar uma solução institucional que pudesse permitir, por exemplo, um governo de coalizão ou alguma coisa assim. Só que eu temo que a situação já está tão polarizada que isso não seja possível. Grilo, vou aproveitar as suas aspas no termo processo revolucionário. Me corrija se eu estiver errado, mas se não me engano, no seu livro, Os Russos, você introduz esse debate sobre, inclusive, a Revolução Russa, né? Dizendo que isso, alguns acreditam que pode ser considerado um golpe de Estado, mas o que legitima enquanto a revolução seria uma adesão das massas, dos trabalhadores. Seria essa questão, talvez, na Ucrânia, no processo inicial, as aspas na Revolução talvez fossem uma Ucrânia dividida, e na questão da Crimeia ter de fato, uma maioria majoritária russa? Como eu falei, a questão da Revolução, ela se legitima a posteriori, né? Sim. Se a grande maioria da população depois acha que o novo sistema é melhor que o antigo, ela acaba sendo legitimada, mas ela não é legitimada pelo antigo Estado de Direito, né? É uma legitimação revolucionária, vamos dizer assim. E aí nós entramos aí são grandes discussões de ciência política, né? Se essa é uma legitimação adequada ou não, etc., né? Muitas vezes o que ocorre é uma rendição à realidade, né? Já aconteceu e não tem mais como voltar atrás. Mas é um quadro muito fluido, né? E a situação atual na Ucrânia é fluida. A gente só vai poder... Eu, como historiador, né? Os historiadores sempre falam que a gente precisa de um certo espaço de tempo para poder realmente avaliar com calma, né, e já tendo até os desdobramentos posteriores, episódios históricos. Assim, no calor do momento é muito difícil, a coisa é muito fluida. E eu acho que isso é o que nós estamos passando na Ucrânia agora, né? É difícil você dizer exatamente o que vai ser daqui a 2, 3 anos, por exemplo, né? Apesar de que agora a situação está um pouco mais compreensível, né, do que, por exemplo, vamos dizer, há 2 semanas atrás, né, quando os acontecimentos estavam se desenrolando com uma velocidade extremamente rápida. Falar nos últimos acontecimentos, as últimas notícias que temos é de que o presidente interino do novo governo da Ucrânia, ele afirmou que não fará uma intervenção militar na região da Crimeia caso a região seja anexada à Rússia, mas iria proteger a fronteira ao leste da Ucrânia. Você acredita que isso explicita uma relação de forças entre Ucrânia e Rússia, ou talvez seja uma certa trégua e uma maior autonomia que Kiev estaria dando para a região da Crimeia? Eu acho que é mais uma questão de realismo, né? Ele sabe que na situação atual, a Ucrânia não tem condição de resistir militarmente à Rússia e pode até complicar a situação, né? No momento atual, o que parece é que a Crimeia pode passar para a Rússia, né? O que é uma situação que talvez possa, se usando argumentos históricos, foi parte da Rússia, etc., né? Ser mais ou menos aceitável, entre aspas, né? E aí, pelo menos, ele mantém a parte oriental, onde há também uma grande população russa, mas aí não tão majoritária quanto na Crimeia. Na Crimeia é claramente majoritária, né? Nas outras regiões do leste, apesar de também ser a principal etnia em muitas regiões, existem muitas etnias também que têm um tamanho bastante considerável. Então eu acho que ele está se rendendo a essa realidade. Tentativa de uma guerra entre os dois países pode complicar mais ainda a situação para a Ucrânia. Bom, Ângelo Segrilo, muito obrigado pela sua participação. Vamos continuar acompanhando os eventos na Ucrânia e nos vemos em um próximo encontro. Foi um grande prazer participar aí da discussão. Muito obrigado. Eu sou Sergei Monin para o programa Voz da Rússia.